Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas e 21 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Sou Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações para você do seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte. Estamos apenas começando. Muito bom dia para você que escolheu o melhor dial esportivo do Brasil e do mundo para ficar bem informado nesta segunda-feira. Semana começando, dia começando, mas fica aqui, você está na rádio do seu esporte. E vamos destacar o seu clube de coração aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. O Flamengo chega com Mauro Santana. O time do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta manhã, após o resultado do último sábado, 2-1 sobre o Vitória pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a preparação é para o que é considerado o jogo do ano diante do Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo, na próxima quarta-feira pela 25ª rodada. O técnico Zé Ricardo sabe que a situação será completamente adversa, já que o estádio promete estar completamente lotado pela torcida adversária. No entanto, garante que o elenco está amadurecido para lidar com esta situação. É um grupo maduro, é um grupo que aprendeu a jogar sob pressão e no momento certo da competição, na minha visão, e a gente vai, com toda a força que tem, tentando cada partida fazer dela uma final e tentar ir marcando os pontos para a gente ver na reta final qual a condição que vai ter pra gente. Com o empate em 0-0 entre Palmeiras e Grêmio ontem em Porto Alegre, o Flamengo está apenas um ponto do líder do campeonato e, em caso de vitória na quarta-feira, assume de maneira isolada a primeira colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana. O Flamengo destaca o melhor dos cariocas até aqui na disputa do Brasileirão. Segundo colocado, atrás apenas do Palmeiras, com confronto direto pela frente. 6 horas e 23 minutos no Rio. Conexão Comércio. O Sistema Fecomércio RJ é composto pelo Senac RJ, pelo Sesc RJ e pela Fecomércio RJ. O sistema representa os interesses do setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado. A instituição contribui ativamente para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. O setor é o que mais gera empregos no Estado, responsável por cerca de 2 milhões de postos de trabalho formais. São mais de 42% dos empregos com carteira assinada no Rio de Janeiro. O setor do comércio de bens, serviços e turismo é composto por cerca de 350 mil estabelecimentos, o que representa 62,2% dos empreendimentos comerciais fluminenses. O Senac RJ, braço de formação profissional do sistema, atua há 70 anos na formação de profissionais ligados ao comércio. São 39 unidades em todo o estado e cerca de 153 mil alunos. Já o Sesc RJ é o braço sociocultural do sistema e proporciona qualidade de vida ao comerciário, seus dependentes e à sociedade em geral. Possui 21 unidades de serviços no estado. A Fecomércio RJ realiza e apoia seminários, palestras, eventos e feiras regionais, estimulando o acesso a novas técnicas de gestão e tecnologia da informação. Outras informações no site fecomércio-rj.org.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema Fecomércio. Pai, por que todo mundo diz que política é tudo igual? Isso não é verdade, filho. Passamos por momentos difíceis na política do país, mas existem políticos sérios e comprometidos. É por isso que precisamos ser responsáveis na hora de escolher os candidatos. Em quem você vai votar, então? No Rubens Bontempo, porque ele manteve a cidade funcionando, apesar de toda essa crise, no país e no estado. Eu, Rubens Bontempo, e meu vice, Thiago Damasceno, pedimos o seu voto. Olha o Botafogo, o Canários vai fazer o gol, pé direito, bateu, a gol! Edilson grita gol, gol, gol!
do chão, sai do chão, sai do chão. A galera do Fogão. Chora o goleiro Rafael, pode chorar. Chora, 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 chora. Chora mais aos 21 agora. Tá lá, tá lá, tá lá. Botafogo tem um Canales, número 19, Cruzeiro. Chora, 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 chora. Tem nada, tem nada, tem nada não. Bradesco Esportes FM. 6 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro. Você acabou de ouvir aqui na Rádio do Seu Esporte o gol marcado por Canales, o que abriu a contagem para o Botafogo diante do Cruzeiro, 2-0 ao final da partida. E quem chega com informações sobre o confronto aqui na Rádio do Seu Esporte é Nicolas Freitas. E uma certa polêmica ao final da partida, porque o centroavante do Cruzeiro, Ramon Ábila, fez um gol, mas não valeu. O assistente assinalou impedimento do argentino, mas, segundo as televisões, as imagens mostram que ele estava atrás da linha defensiva do Botafogo. Lucas estava em posição irregular, o lateral direito, mas ele defende que não participou do lance. A marcação irritou muito a torcida celeste, que se revoltou com a arbitragem ao final da partida, mas tanto o time do Botafogo quanto a torcida alvinegra não se importaram com isso. Camilo, meia do Botafogo, já vestiu a camisa do Cruzeiro, mas não pense que por isso ele iria aliviar a raposa. A lei do ex entrou em ação novamente. Camilo marcou um golaço, segundo da vitória do alvinegro no Mineirão por 2-0. Tá certo, as informações aqui do Botafogo na Bradesco Esportes FM. Botafogo que chega aos 35 pontos, né? Tá a 10 de, entre aspas, se livrar da zona de rebaixamento, da possibilidade do descenso, já com a média de 45 pontos é o que é necessário para não cair. E sendo assim, o torcedor alvinegro até pensa em uma nova situação, disputar mais em cima na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. E vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, com o Thiago Esteves. Após jogos do final de semana, Fluminense cai 2 posições na tabela e agora ocupa a 10ª colocação no Brasileirão. Vitória hoje à noite sobre o Atlético Mineiro em Edson Passos pode colocar o tricolor a 3 pontos do G4 e na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tá certo, as informações do Fluminense na Rádio do Seu Esporte, jogo complicado contra o Atlético Mineiro do ex-atacante Fred. Ontem a lei do ex, como disse o Nicolas Freitas, acabou facilitando, né, para o Camilo fazer um gol na equipe do Cruzeiro. Será que a lei do ex vai funcionar para o Atlético Mineiro contra o Fluminense? Ou o Fluminense vai conseguir se livrar dessa questão de maldição? 6 horas e 29 minutos no Rio, quem viver verá e você acompanhará aqui na Rádio do Seu Esporte. 6 horas e 30 minutos na cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer informações do seu clube de coração e muito mais na rádio do Seu Esporte. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras, joga hoje e o Thiago Esteves conta tudo do Fluminense.
O Fluminense encara hoje às 8 horas da noite em Edson Passos o Atlético Mineiro, buscando se reaproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Válida pela 24ª rodada, a partida marcará o reencontro do atacante Fred com o Fluminense, desde a saída conturbada do atleta no início do ano, após problemas principalmente com o técnico Levir Coupe, que para essa partida terá 2 problemas. O goleiro Diego Cavalieri está lesionado e deve ficar em torno de 4 semanas longe dos gramados. Além dele, o volante Pierre, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também não enfrenta o Galo. O Fluminense, que busca se aproximar dos times da parte de cima da tabela após os jogos do final de semana, acabou caindo 2 posições e agora ocupa a 10ª colocação no campeonato. Porém, uma vitória na noite de hoje pode recolocar o Fluminense mais próximo do G4 na 7ª colocação e apenas 3 pontos do Corinthians, que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E o tricolor conta principalmente com Edson Passos, onde ainda está invicto, não perdeu ainda no estádio, e principalmente com a força do seu torcedor para dar uma arrancada no Brasileirão e se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Levir Coupe deve manter a base que enfrentou o Botafogo, mas com algumas mudanças. Júlio César no gol, Wellington Silva na lateral direita, a zaga com Henrique e Gum, e na lateral esquerda William Matheus. Meio de campo com Douglas, Cícero, Marquinho e Gustavo Scarpa, e no ataque Wellington e Henrique Dourado, que deve ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. Do Rio de Janeiro, Thiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse Thiago Esteves com informações do Tricolor das Laranjeiras aqui em 91.1. Cidade maravilhosa. Vamos ao Botafogo? Aqui na rádio do seu esporte, quem chega com informações do Botafogo é Nicolas Freitas. Ontem, jogando no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, fora de casa, surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 2-0, conquistando a sua 3ª vitória consecutiva. Com um gol do chileno Canales e do ex-cruzeirense Camilo, que fez um golaço de fora da área. O 2º golaço consecutivo já havia marcado de bicicleta na rodada anterior. O alvinegro venceu o Cruzeiro no Mineirão, fato que não acontecia há 19 anos. O resultado põe o Botafogo na 8ª colocação com 35 pontos, enquanto o Cruzeiro estaciona na 14ª colocação com 29 pontos, parando também a sua arrancada. Tá certo, esse é o Nicolas Freitas aqui na Rádio Seu Esporte. Taticamente, o Botafogo fez uma partida praticamente perfeita no confronto diante do Cruzeiro. Méritos para o técnico Jair Ventura, que, como ele falou antes do confronto, espelhou as táticas das duas equipes. 6 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Estes são os candidatos da coligação PTB-PHS, unidos por Petrópolis. Fabiana Bica, 31123. Renato Luiz, 31033. Alex Soares, 31111. Cristiano Faria, 31777. Tio Carlos Acei, 31000. Juninho da Enfermagem, 31333. Claudinha Menezes, 31222. Unidos por Petrópolis. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Pô, me machuquei na pelada ontem à noite e fiquei mofando na emergência até conseguir atendimento. Sério? Hospital público? Nada, hospital particular. Bem que eu tava estranhando. Na última vez que precisei de atendimento no pronto-socorro, foi muito rápido. O governo Bom Tempo transformou a saúde pública da cidade. Vou dar uma moral pra ele nas eleições. Não tô afim de arriscar com outro. Os outros candidatos não têm a menor chance comigo. Sou 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Vereador Wagner Silva, 15001. Cidade com transparência, mobilidade urbana, retomada do crescimento do polo de moda e Rua Tereza e trabalhar pelo social da nossa cidade. Wagner Silva, 15001.
Deise Adriana, bacharel em Direito e empresária rotariana, é candidata para Petrópolis ter representantes comprometidos com as melhorias sociais e retomar seu caminho de crescimento e desenvolvimento sustentável. Avança Petrópolis. Deise Adriana, 15511, prefeito 15. 6 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, a gente segue destacando seu clube de coração, Hora do Flamengo, aqui em 91.1, na cidade maravilhosa. Poupado no banco de reservas no resultado do último sábado, 2-1, sobre o Vitória da Bahia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o peruano Paulo Guerreiro deve ser titular na partida desta quarta-feira, diante do Palmeiras, jogo encarado como uma final antecipada do Campeonato Brasileiro, partida que acontece no Allianz Parque, em São Paulo. O jogador entra no ataque, no entanto, ainda não está definido quem sai para a sua entrada. O mais provável é de que Leandro Damião, que vinha sendo titular pelas mãos do técnico Zé Ricardo, seja sacado e fique como opção no banco de reservas. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo. Essas as informações do Flamengo aqui em 91.1, cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas 21 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues. Estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. Vamos falar do Vasco da Gama. Gigante da Colina voltou a vencer. O Ranieri Borges está de olho em tudo que acontece no Cruz Maltino e traz informações para a gente. Sem muito tempo para descanso após a vitória sobre a equipe do Oeste por 3-2 no último sábado em São Januário, o Vasco já volta a campo amanhã para enfrentar a equipe do Goiás no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para essa partida, o técnico Jorginho não poderá contar com o zagueiro Rodrigo. Isso porque o atleta levou o terceiro cartão amarelo na última partida, terá que cumprir suspensão e desfalca o Cruz Maltino. O provável substituto é o zagueiro Rafael Marques. Outros atletas que não devem estar à disposição do técnico Jorginho são os atacantes Júnior Dutra e Jorge Henrique. Ambos deixaram a partida no sábado sentindo muitas dores musculares e, por conta do curto espaço de tempo para a recuperação, a tendência é de que não atuem. No entanto, serão reavaliados hoje pelo coordenador científico do Vasco da Gama, Alex Evangelista, e também pela equipe médica e de fisiologia do clube, para saberem se tem condições de atuar. O técnico Jorginho, quanto o seu auxiliarzinho, comemoraram bastante a vitória sobre o Oeste, que dá um certo alívio, já que o Vasco vinha sendo pressionado pela sequência de resultados negativos, sem conseguir vencer. Foram 3 empates e 2 derrotas em sequência. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Ranieri. Vasco da Gama, enfim, conseguiu uma vitória, passou um certo sufoco na partida complicada, mas a questão é se recuperar e manter-se na frente da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo em destaque aqui na rádio do seu esporte, Nicolas Freitas. Com a vitória sobre o Cruzeiro, técnico efetivado Jair Ventura comemora a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, subindo para a 8ª colocação na tabela. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos, sendo que o atual treinador está à frente do comando do Alvinegro há 7 partidas. Botafogo hoje tem um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de pouco mais de 48%. É um time do Botafogo que melhorou bastante. Principalmente desde que o Jair Ventura teve a oportunidade de ser treinador, a equipe ficou com um aproveitamento melhor das chances criadas. O Ricardo Gomes fez um excelente trabalho,
Mas o Jair também estava na participação desse trabalho desde o início, já que ele era comissão integrante do Botafogo, um cara que conhecia o elenco, uma aposta que poucos esperavam que desse certo no início, mas que está se mostrando a melhor aposta para o Botafogo. Principalmente na última partida, mostrou isso, devido ao fato de ter muitos desfalques e os atletas que entraram bem, fizeram bem as funções nas quais foram improvisados, né? Tirando o Sassá, que é da função centroavante e não conseguiu render, o resto do time foi muito bem. Inclusive o Sassá, que foi sacado para a entrada do Canales. 7h25 no Rio. Gente, tô assustada com tanta violência no Rio. Tá muito difícil, né? Com o governo do estado falido, abandonaram tudo, saúde, educação e até segurança. Pra piorar, ainda tiraram a Polícia Militar de Petrópolis durante as Olimpíadas. É um absurdo. Absurdo mesmo. Mas na falta do estado, o governo Bom Tempo assumiu as rédeas e colocou a GM pra reforçar o policiamento na cidade. Não tem outro candidato. Bom Tempo é a pessoa certa pra cidade. Voto no 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Grandes estoques com preços arrasadores, só a Chatuba tem. Chegou a hora de comprar barato, confira! Porcelanato esmaltado Vila Grace, 60 por 60 extra retificado, R$ 29,90 ao metro quadrado. Lâmpada de LED Luminous, 12 watts, 127 volts, branca, R$ 10,90. Revestimento impermeabilizante Sica Top 100, cinza 18 quilos, R$ 49,90. Tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Vem pra Chatuba. Tá barato? Tá aqui. Sou Alexandre da Saúde, candidato a vereador, número 77000. Fui diretor do Pronto-Socorro do Alto da Serra, responsável pela implantação do laboratório e sala de curativo. Lutarei pela volta da pediatria. Vote 77000. Bom Tempo, 40. Vote para vereador Marcelo Cabelinho, 77024. Jeito simples de fazer política. Para prefeito, Rubens Bom Tempo, 40. Trabalho tem que continuar. Coligação Solidariedade Republicana. Pai, por que todo mundo diz que política é tudo igual? Isso não é verdade, filho. Passamos por momentos difíceis na política do país, mas existem políticos sérios e comprometidos. É por isso que precisamos ser responsáveis na hora de escolher os candidatos. Em quem você vai votar, então? No Rubens Bom Tempo, porque ele manteve a cidade funcionando, apesar de toda essa crise, no país e no estado. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. 7h28 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos seguir falando do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Falamos do Botafogo, falamos do Vasco da Gama. Vamos de Fluminense, na rádio do seu esporte. Quem chega com as informações é Thiago Esteves. Levir Coupe fecha o treino de sábado e não revela a escalação que mandará a campo na noite de hoje contra o Atlético Mineiro. Lesionado, goleiro Diego Cavalieri desfalca o tricolor por pelo menos 4 semanas. Na noite de hoje, Júlio César será o titular contra o Galo. Tá certo, as informações do Thiago Esteves aqui na rádio do seu esporte. Júlio César, o único garantido como titular, pelo menos por enquanto. O técnico Levir Coupe fazendo bastante mistério. O Flamengo chega com Mauro Santana aqui na rádio do seu esporte. Poupado no banco de reservas no resultado do último sábado, 2-1 sobre o Vitória da Bahia. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o peruano Paulo Guerreiro deve ser titular na partida desta quarta-feira, diante do Palmeiras, jogo encarado como uma final antecipada do Campeonato Brasileiro, partida que acontece no Allianz Parque em São Paulo. O jogador entra no ataque, no entanto ainda não está definido quem sai para a sua entrada. O mais provável é de que Leandro Damião, que vinha sendo titular pelas mãos do técnico Zé Ricardo, seja sacado e fique como opção no banco de reservas. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana, informações do Flamengo aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos falar de Série C do Campeonato Carioca, porque no primeiro jogo da final entre São Gonçalo Esporte Clube e a equipe do Serrano, o São Gonçalo saiu na frente, 1-0, gol na primeira partida, que deu a vitória e a vantagem para a equipe
Gonçalense. Gol de Joseph aos 25 minutos da etapa final. Os times voltam a campo nesse domingo às 3 horas da tarde, quando então será conhecido o campeão da temporada. A princípio, o jogo está marcado para o Alzirão em Itaboraí. E para conquistar a taça, a equipe do São Gonçalo joga pelo empate. Para o Serrano, apenas a vitória interessa. Vale lembrar que o Serrano é atual campeão de turno da Série C, mas aí o duelo para o fato de campeão de turno não serve de absolutamente nada. Haja vista, por exemplo, que o Juventus foi o campeão do primeiro turno e também não valeu muito a situação. 7 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 31 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouquinho do futebol internacional, porque tivemos o duelo Pepe Guardiola contra José Mourinho, e quem se deu bem foi o Pepe Guardiola, 2-1 em cima do Manchester United, placar que fez o City ganhar dentro de Old Trafford, numa partida onde o Guardiola viu a sua equipe ser bastante superior no confronto. O gol de Ibrahimovic para o time do Manchester United foi feito em falha de Cláudio Bravo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos voltar a falar de Flamengo aqui em 91.1 com Mauro Santana. Com a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Flamengo não poderá contar com sua torcida na partida desta quarta-feira. Flamengo e Palmeiras, encarada como uma espécie de final antecipada do Campeonato Brasileiro, já que as duas equipes estão na ponta de cima da tabela de classificação e após o empate entre Palmeiras e Grêmio ontem em Porto Alegre, o Flamengo encurtou para apenas 1 ponto a distância entre os dois clubes. Mesmo assim, o técnico Zé Ricardo garante que o grupo está amadurecido o suficiente para lidar com situações adversas, como um estádio completamente lotado pela torcida adversária. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro, hora de falarmos de Paralimpíadas na rádio do seu esporte. Tayana de Oliveira. O Brasil está garantido em pelo menos 3 finais do atletismo paralímpico nesta manhã. Rodrigo Parreira, Fábio da Silva e Mauro Evaristo vão brigar por pódio a partir das 10h30 da manhã no Engenhão. Já no estádio aquático, 16 brasileiros disputam vaga nas finais da natação que acontecem no fim do dia. Ontem, o Brasil conquistou 5 medalhas, sendo 4 no atletismo e 1 na natação, com a prata de Daniel Dias, maior medalhista paralímpico do país. Tá certo, essa Tayana de Oliveira com a atualização das Paralimpíadas na rádio do seu esporte. Agora 7 horas e 54 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esporte Clube. Oferecimento. Golf Republic. Conforto, estilo e classe por esporte. Powerade. Patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016.
Davi Ribeiro, 10333, ex-presidente da Associação de Moradores da Rio de Janeiro, em defesa dos vanzeiros. Davi Ribeiro, 10333, prefeito 40. Alô Petrópolis, 10789, Luciano Palito para vereador, o candidato da comunidade. Esporte, saúde, educação e lazer, sempre juntos por você. Petrópolis precisa, 10789, prefeito 40. Coligação Frente Popular. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de Brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais Brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa Brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Pô, me machuquei na pelada ontem à noite e fiquei mofando na emergência até conseguir atendimento. Sério? Hospital público? Nada, hospital particular. Bem que eu tava estranhando. Na última vez que precisei de atendimento no pronto-socorro, foi muito rápido. O governo Bom Tempo transformou a saúde pública da cidade. Vou dar uma moral pra ele nas eleições. Não tô afim de arriscar com outro. Os outros candidatos não têm a menor chance comigo. Sou 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Vote consciente. Vote Marcos Rodoviário, 18777. Prefeito 40. Por uma saúde melhor. Pelos rodoviários, pelo esporte, pelos idosos. Juntos faremos a diferença. Eu sou João da Vitória, 18123. Venho pedir seu voto para continuar o trabalho de ressocialização de ex-presidiários e moradores de rua. João da Vitória, 18123, prefeito 40. Coligação Petrópolis no caminho certo. 7 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estou aqui trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E vamos falar do Botafogo. Botafogo que venceu no final de semana. E o Nicolas Freitas traz as informações. Mesmo com o time mexido e Canales entrando no segundo tempo, no lugar do xodó da torcida alvinegra agora, Sassá, Botafogo fez uma partida consistente, segundo o técnico Jair Ventura, em entrevista coletiva após a partida, e disse que tem sorte pelo time estar sendo repetido nas últimas rodadas. O Botafogo enfrenta na próxima rodada, 25ª do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, o Santos, que venceu o Corinthians nesta rodada. O jogo acontece na Arena Botafogo, no Estádio Luso Brasileiro, às 7h30 da noite. É, mais um confronto complicado para o Botafogo, mas na atual fase o alvinegro pode sonhar com a vitória, ainda mais na Arena Botafogo, onde o Botafogo tem feito boas partidas. O Vasco da Gama é com Ranieri Borges. Sem muito tempo para descanso, o Vasco já volta ao campo amanhã para enfrentar a equipe do Goiás no estádio Serra Dourada. No sábado, o Cruz Maltino bateu o Oeste por 3-2 e reconquistou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, que havia perdido na abertura da rodada para o Atlético Goianiense. No entanto, com a vitória, o Vasco abriu 2 pontos da equipe goiana e tem a liderança isolada da competição. É, liderança que promete ter boas disputas entre as duas equipes daqui para frente. Está se configurando pelo menos desta forma, os dois na luta pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora com o tricolor das Laranjeiras, Thiago Esteves. Ainda invicto em Edson Passos, Fluminense confia na força da torcida para bater o Atlético Mineiro e se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Partida marcará o reencontro do tricolor com o atacante Fred. É, Fred e o Fluminense. Vamos ver quem sai vitorioso no final. O Flamengo é com Mauro Santana. O time do Flamengo se reapresenta hoje pela manhã em regime de concentração total para o que é encarado o jogo do ano diante do Palmeiras na próxima quarta-feira em São Paulo. Com promessa de estádio lotado pela torcida adversária, técnico Zé Ricardo garante que o time está amadurecido o suficiente para lidar com situações adversas.
E a gente vai, com toda a força que tem, tentando cada partida fazer dela uma final e tentar ir marcando os pontos para a gente ver na reta final qual a condição que vai ter pra gente. Tá certo. Esse Flamengo é destaque na Rádio Seu Esporte. Próxima rodada é importantíssima para os cariocas, principalmente para definir quais são as suas lutas, né? O Fluminense querendo chegar na parte de cima da tabela, depende também do resultado de hoje. E também o Flamengo querendo a liderança diante do Palmeiras, o Botafogo querendo se livrar logo de qualquer possibilidade de zona do rebaixamento. O Vasco da Gama buscando o título da Série B. 8 horas em ponto no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas e 22 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos falar um pouco do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo é destaque com Nicolas Freitas. Ontem jogando no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, fora de casa, surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 2-0, conquistando a sua terceira vitória consecutiva. Com um gol do chileno Canales e do ex-cruzeirense Camilo, que fez um golaço de fora da área, o segundo golaço consecutivo já havia marcado de bicicleta na rodada anterior, o alvinegro venceu o Cruzeiro no Mineirão, fato que não acontecia há 19 anos. O resultado põe o Botafogo na 8ª colocação com 35 pontos, enquanto o Cruzeiro estaciona na 14ª colocação com 29 pontos, parando também a sua arrancada. Tá certo, esse é o Nicolas Freitas com informações aqui na Rádio Seu Esporte. Agora vamos curtir aqui em 91.1 o golaço de Camilo, na narração de Edilson Silva. Lançamento em profundidade, ajeitou pelo setor esquerdo, o lateral Vitor Luiz cruzou para o Camilo de primeiro, um golaço, gol! Edilson grita gol, gol, golaço, mais um dele! É ele, Camilo! Foi um sorriso estampado no rosto alvinegro. Sai do chão. A galera do Fogão. Chora o goleiro Rafael, chora, pode chorar, chora. É uns 34 agora, galera. Um golaço do Camilo de primeira no placar. Tá lá. Botafogo tem 2, Cruzeiro. Chora. Tem nada não. Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Gente, tô assustada com tanta violência no Rio. Tá muito difícil, né? Com o governo do estado falido, abandonaram tudo, saúde, educação e até segurança. Pra piorar, ainda tiraram a Polícia Militar de Petrópolis durante as Olimpíadas. É um absurdo. Absurdo mesmo. Mas na falta do estado, o governo Bom Tempo assumiu as rédeas e colocou a GM pra reforçar o policiamento na cidade. Não tem outro candidato. Bom Tempo é a pessoa certa pra cidade. Voto no 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. 8h26 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Falamos aqui sobre a equipe do Botafogo na entrada do nosso bloco local. E seguimos agora para falar do Vasco da Gama, com Ranieri Borges. E o técnico Jorginho não poderá contar com o zagueiro Rodrigo na partida de amanhã contra o Goiás no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 9h30 da noite. Isso porque o atleta levou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Oeste no sábado em São Januário, quando o Vasco conquistou a vitória por 3-2. Com isso, o zagueiro terá que cumprir suspensão e desfalca o Cruz Maltino na partida de amanhã. Tá certo, né? Desfalque pro Vasco da Gama, a equipe que conseguiu um bom resultado no fim de semana. Desfalque nunca é legal. O Vasco começou a tropeçar quando começou a ter vários desfalques e jogadores sendo poupados também em demasia. Vamos ver o que vai acontecer agora na próxima partida do Cruz Maltino. E seguimos para falar do Fluminense com Thiago Esteves. Buscando se reaproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Fluminense encara hoje às 8 horas o Atlético Mineiro. Técnico Levir Coupe fez mistério e não revelou a escalação que mandará a campo no reencontro com o atacante Fred. Diego Cavalieri machucado e Pierre suspenso pelo terceiro cartão amarelo desfalcam o tricolor carioca. E seguimos para o Flamengo. É hora de Mauro Santana aqui na rádio do seu esporte. O time do Flamengo se reapresenta hoje pela manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, já iniciando a preparação para o que é considerado o jogo do ano para o rubro-negro. Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo, quarta-feira, 25ª rodada do Brasileirão. Já que o Palmeiras empatou ontem em 0-0 com o Grêmio, encurtando de 3 para apenas 1 ponto a distância entre Flamengo e o Verdão. Com isso, uma vitória sobre o clube paulista na partida desta quarta-feira irá fazer com que o Flamengo assuma de maneira isolada a liderança na tabela de classificação. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h29 no Rio de Janeiro, hora de falarmos de Paralimpíada. Cristiano Pinho. O Brasil teve um domingo recheado de medalhas nos Jogos Paralímpicos. Foram conquistados 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes. Do atletismo veio o maior número de pódios. Teve dobradinha com Petrúcio Ferreira, medalhista de ouro, e Johansson Nascimento, que levou o bronze. Felipe Gomes faturou 1 prata e Terezinha de Jesus adicionou mais 1 bronze ao quadro geral de medalhas do Brasil. E fechando o dia, mais uma medalha na natação, com a prata de Daniel Dias. Tá certo, as informações das Paralimpíadas também você encontra aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, 8h29 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h30 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e lembro para você que ainda tem muita coisa para acontecer nesta segunda-feira. Às 9 horas da manhã tem o De Primeira, às 10 horas tem o Nossa Área, primeira edição, meio-dia
tem o Cidade do Esporte. Primeira edição comigo, Juan Rodrigues e Cadu Macri, em 91.1 na Cidade Maravilhosa. 12:30 tem Donos da Bola do Rio de Janeiro em destaque por aqui. A programação segue com muitas informações. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h51 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e também das Paralimpíadas, que é o nosso destaque agora aqui na rádio do seu esporte. Eu chamo as informações de Tayana de Oliveira. O Brasil está cumprindo a meta do Comitê Paralímpico e se mantém na 5ª posição no quadro de medalhas dos Jogos Rio 2016. O país soma 24 conquistas, sendo os 6 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze. A China lidera o ranking com 92 medalhas, seguida da Grã-Bretanha, Ucrânia e Estados Unidos. Tá certo, a Paralimpíada em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, agora com Cristiano Pinho. O Brasil teve um domingo recheado de medalhas nos Jogos Paralímpicos. Foram conquistados um ouro, 2 pratas e 2 bronzes. Do atletismo veio o maior número de pódios. Teve dobradinha nos 100 metros rasos masculino da classe para atletas com braço amputado. Favorito na prova, Petrúcio Ferreira faturou o ouro e ainda quebrou o recorde mundial com o tempo de 10 segundos e 57 centésimos. Fiquei bastante feliz hoje pela prova que eu fiz, pelo resultado que eu obtive hoje na minha prova. Além de tudo, muito feliz porque é a minha primeira Paralimpíada. Já Johansson Nascimento ficou com bronze, sua 5ª medalha paralímpica. E há um público VIP, digamos assim, que é da minha família. Então foi um ânimo a mais estar vindo aqui correr minha 3ª Paralimpíada, estar fazendo o melhor resultado da minha vida. E de quebra tá fazendo essa dobradinha sensacional. Na sequência, Felipe Gomes levou a prata na final dos 100 metros rasos na classe para atletas cegos e já está pensando nas próximas provas. Tô animado. Primeira prova a gente fez o melhor que pôde e graças a Deus a gente saiu com a prata. E agora é focar pro revezamento 200 e 400. De quebra, Terezinha de Jesus adicionou mais um bronze no quadro geral de medalhas do Brasil. A atleta correu os 100 metros rasos feminino da classe para atletas amputados e creditou a conquista à concentração e dedicação ao esporte. Foi uma prova muito emocionante, uma prova em que eu entrei bastante concentrada, que eu sabia que eu ia dar meu melhor ali. Foi o que me resultou na minha qualificação numa medalha de bronze. O dia fechou com mais uma conquista do maior atleta paralímpico brasileiro. Daniel Dias subiu ao pódio pela 4ª vez nessa Paralimpíada e pela 19ª vez na carreira. A conquista do domingo foi uma prata nos 100 metros costa da classe para deficientes físicos no estádio aquático. Cristiano Pinho para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Cristiano Pinho trazendo as informações aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. As Paralimpíadas também em destaque por aqui. 8h54 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estes são os candidatos da coligação PTB-PHS, unidos por Petrópolis. Aline Tiririca, 14.114. Diretora Miriam, 14.400. Ingo Rames, 14.000. Júnior Simões, 14.444. Luda Rua Tereza, 14.999. Marcelo Chitão, 14.777. Marlão Barros, 14.222. Pastor Fábio Cebolinha, 14.333. Unidos por Petrópolis. Grandes estoques com preços arrasadores, só a Chatuba tem. Chegou a hora de comprar barato, confira! Porcelanato esmaltado Porto Ferreira, 53 por 53 extra Navona Bege, R$ 24,90 ao metro quadrado. Lâmpada eletrônica branca Litex, 15 watts, 127 volts, R$ 6,25. Tinta acrílica nova cor, balde com 20 litros branca, R$ 159,90. Tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Vem pra Chatuba. Tá barato? Tá aqui.
A preservação do meio ambiente é compromisso do PPS. A sobrevivência do planeta requer medidas ambientais que permitam manter a chamada pegada ecológica dentro dos limites sustentáveis. A humanidade consome hoje mais do que o planeta consegue repor, ainda que Petrópolis seja diferenciada em matéria de cobertura florestal. Ainda há muito o que fazer, não só em termos de saneamento, mas também em desenvolver ainda mais nossa consciência ecológica. Para mudar, vote 23. Vote Serginho de Correias, prefeito. Sou Gilda Beatriz, a única mulher vereadora na Câmara Municipal. Fiscalizei e consegui muitas vitórias para as pessoas com deficiência, idosos, na educação, saúde e proteção dos animais. Sou a vereadora com o maior número de leis aprovadas. Entre nessa onda do bem e espalhe essa ideia por aí. Vote vereadora Gilda Beatriz, 15123, Bernardo 15. Silvio Pico é morador do Atílio Marote há 45 anos e, como líder comunitário, conhece as necessidades das comunidades. Dê uma oportunidade a quem nunca esteve na Câmara. Bora, gente! Partiu Silvio Pico, 15150, prefeito 15. 8 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu Esporte Bradesco, Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para destacar o seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte. Vamos começar com a equipe do Flamengo. Quem traz informações é Mauro Santana. O time do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta manhã, após o resultado do último sábado, 2-1 sobre o Vitória pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a preparação é para o que é considerado o jogo do ano diante do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, na próxima quarta-feira pela 25ª rodada. O técnico Zé Ricardo sabe que a situação será completamente adversa, já que o estádio promete estar completamente lotado pela torcida adversária. No entanto, garante que o elenco está amadurecido para lidar com esta situação. É um grupo maduro, é um grupo que aprendeu a jogar sob pressão e no momento certo da competição, na minha visão. E a gente vai, com toda a força que tem, tentando cada partida fazer dela uma final e tentar ir marcando os pontos para a gente ver na reta final qual a condição que vai ter pra gente. Com o empate em 0-0 entre Palmeiras e Grêmio ontem em Porto Alegre, o Flamengo está apenas 1 ponto do líder do campeonato e, em caso de vitória na quarta-feira, assume de maneira isolada a primeira colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo e Palmeiras, final antecipada do Brasileiro. O que você acha, torcedor? Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, o WhatsApp 964-33-8136, o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1 e as outras redes, Twitter, Bradesco FM Rio. Você pode interagir conosco. Ou também na minha página pessoal do Twitter, @resenha_CJR, pode botar sua opinião lá também, que vai ser lida na rádio do seu esporte. 8 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Fluminense em destaque com o Thiago Esteves. Ainda invicto em Edson Passos, Fluminense confia na força da torcida para bater o Atlético Mineiro e se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Partida marcará o reencontro do tricolor com o atacante Fred. Atacante Fred é o grande carrasco do tricolor. Hoje, quem vai se dar bem? Isso você vai acompanhar aqui na rádio do seu esporte. Mais tarde tem transmissão na Bradesco Esportes FM. O Botafogo é com o Nicolas Freitas. Com a vitória sobre o Cruzeiro, técnico efetivado Jair Ventura comemora a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, subindo para a 8ª colocação na tabela. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos, sendo que o atual treinador está à frente do comando do Alvinegro há 7 partidas. Botafogo hoje tem um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de pouco mais de 48%. Tá certo, as informações do Botafogo com o Nicolas Freitas aqui na rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera!
está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.